queridíssimos amigos associados da SBC, principalmente aqui do Espírito Santo. Nós vamos conversar um pouco sobre o estudo isquímia, que foi recentemente apresentado na American Heart Association nas suas sessões científicas. Infelizmente, o estudo ainda não foi publicado, o que inviabiliza uma análise mais profunda. Como é de conhecimento de todos, as grandes metas para o tratamento da doença coronária são o prolongamento da vida e a redução do infarto, e do outro lado, a redução dos sintomas ou da angina e a melhora da qualidade de vida, traduzida por melhora da qualidade funcional, do status funcional, da redução do número de medicamentos, etc. Vários estudos têm demonstrado que a intervenção coronária percutânea não tem impacto na mortalidade nos pacientes com DAC crônica. Entretanto, ao contrário, nos pacientes com síndrome coronariana aguda, principalmente com supra-DST, o impacto na redução da mortalidade é marcante nos pacientes tratados por intervenção coronária percutânea. Nos restava um desenho de um estudo extremamente elegante e bem feito como o isquímia. A grande questão a ser respondida pelo isquímia é se os métodos de revascularização, quer percutâneo ou cirúrgico, seriam superiores ao tratamento medicamentoso otimizado em pacientes com DAC crônica e pelo menos moderada carga de isquemia. Os desfechos do estudo foram morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, hospitalização por angina instável, insuficiência cardíaca ou parada cardíaca ou morte cardíaca ressuscitada. Um estudo randomizado com um número adequado de pacientes, embora tenha sido uma randomização lenta, mas que nós vamos comentar alguns aspectos na sequência. O background, talvez, para isso tenha sido o estudo do Hatimovic. Como é conhecido de todos, esse estudo, que avaliou um grande número de pacientes, demonstrou em um modelo observacional que a revascularização miocárdica reduzia a mortalidade nos pacientes com cargas de isquemia elevada. O ponto de corte no estudo era de 10%. Bem, precisava ver se isso era reprodutível num estudo de grande escala que era randomizado, como foi o isquímia, né? Pois bem, o estudo isquímia alocou mais de 8.000 pacientes no final, em diversos centros do mundo, inclusive centros do Brasil, e no final randomizou cerca de 5.200 pacientes, um pouco menos que isso, para os dois braços. O desenho do estudo era composto por dois braços. Uma da estratégia invasiva, que era adicionada ao tratamento medicamentoso otimizado. Esses pacientes iriam então para cateterismo e para uma terapêutica de revascularização ótima ou completa, que é percutânea, que é cirúrgica, comparado a um braço de estratégia conservadora, que era apenas realizado o tratamento medicamentoso otimizado. Nesse caso, o cateterismo era reservado apenas para quando havia falência do tratamento medicamentoso otimizado. Aqui fica um primeiro dado, é que o tratamento médico otimizado hoje é um tratamento de excelência para DAC crônica e que põe um sarrafo para que se consiga melhoras muito alto. É difícil agregar algo, mesmo que seja na estratégia intervencionista, que consiga dar um salto de qualidade tão grande quanto a terapêutica medicamentosa que é efetuada hoje com os cuidados que os senhores cardiologistas clínicos têm com os seus pacientes. Um dos grandes pontos que foram levantados no isquímia, como que elevou a qualidade do estudo, foi anexar uma angiotomografia coronária cega a esses pacientes. Então, os pacientes eram selecionados de acordo com a presença de isquemia moderada ou severa, daí que poderia ser teste ergométrico, cintilografia ou ressonância, a maioria deles por cintilografia, poucos por ressonância,
e esses pacientes faziam então uma angiotomografia que era cega. Se tivesse lesão do tronco, eles eram excluídos. E também, se tivesse coronárias normais, eram excluídos para não incluir pacientes de baixo risco anatômico em um estudo tão bem planejado. Também foram excluídos os pacientes com fração de ejeção baixa, que é um número significativo de pacientes que se beneficiam de uma intervenção, né? O multiarterial com fração de ejeção baixa. Também foram excluídos os que tiveram angina ou instável ou síndrome coronariana aguda nos últimos 2 meses, ou que tivesse sido submetido a uma intervenção que é percutânea ou cirúrgica no último ano. Antes de entrar no mérito propriamente da discussão e dos resultados, aqui cabe um alerta. Isso não é um estudo que avalia ou que compara a intervenção com cirurgia, compara uma estratégia de revascularização, que é uma intervenção, versus o tratamento médico otimizado. Né? Uma intervenção no grupo que é otimamente tratado, versus aquele que fica só em tratamento medicamentoso, feito de maneira cega em paciente que tenha a carga de isquemia no mínimo moderada. Eu diria que, dependendo do ponto de vista, também não é um estudo que compara duas estratégias de tratamento, mas sim onde a estratégia intervencionista poderia agregar valor, se a gente, talvez o discernimento no final seja isso. O tratamento médico otimizado é o pilar e em algum momento o tratamento intervencionista se acessa, né? Mas vamos lá, dando sequência a isso, depois de 4 anos de estudo, se viu que não houve diferença significativa no desfecho principal ou no endpoint composto de morte, infarto, hospitalização por angina instável, insuficiência cardíaca ou morte cardíaca ressuscitada. Como os senhores podem observar, a taxa de eventos do grupo intervencionista foi de 13,8% versus 15,5% no grupo conservador, uma redução em 4 anos de 2,2%, mas que não obteve a significância estatística. Isso é um dado relevante, mostra claramente a força do tratamento medicamentoso e, de certa forma, por melhor que a gente tenha evoluído nas técnicas de revascularização, quer que sejam percutâneas ou cirúrgicas, a gente não conseguiu dar grande impacto a isso. Os pacientes que foram tratados por cateterismo ou por intervenção, 98% deles receberam stents farmacológicos de última geração, ou seja, é um estudo contemporâneo, não há o que se criticar disso. As técnicas de revascularização, quanto às técnicas de revascularização preferidas, a intervenção coronária percutânea ocorreu em quase 75% das vezes e 25% das vezes cirúrgica, o que também espelha o mundo real. A maioria dos pacientes são tratados por intervenção coronária percutânea. Um desfecho secundário que vale a pena ser analisado é o infarto agudo do miocárdio. Quando analisamos nos primeiros meses, existe uma quantidade maior de infartos relacionados ao procedimento por razões óbvias associadas à intervenção. A partir dos 2 anos, começa a ter uma redução do número de infartos associados à intervenção quando comparado com o tratamento conservador. No total, não há diferença estatística. Entretanto, quando analisamos por tipo de infarto, aqueles do tipo 1, 2, 4B ou 4C, que são considerados os infartos espontâneos, eles tiveram uma incidência bastante reduzida, da ordem de 33%, com significância estatística, quando os pacientes foram tratados por intervenção. Um outro dado importante para ser analisado é a quantidade de cateterismos cardíacos realizados e também o percentual de revascularização nos 2 grupos. Obviamente, quanto ao cateterismo cardíaco, 96% do grupo intervencionista foi submetido à estratégia invasiva de cateterismo para conhecer a anatomia e confirmar os achados da tomografia.
No grupo conservador, que inicialmente não seria feito cateterismo, após 4 anos, cerca de 28% dos pacientes e em 5 anos mais de 30% dos pacientes foram para cateterismo. Isso por falência da estratégia do tratamento medicamentoso isolado. Com relação à estratégia de revascularização, no grupo invasivo, 80% dos pacientes receberam alguma estratégia de revascularização. 20% deles não foi possível revascularizar porque tinham doença difusa, cujas técnicas atuais, que é percutâneo cirúrgica, não eram suficientes para revascularizar, ou porque houve algum erro na tomografia superestimando as obstruções, e embora isso tenha sido considerado muito raro. No grupo de estratégia conservadora, após 4 anos, cerca de 23%, e ao longo de 5 anos, mais de 25% dos pacientes passaram para uma estratégia invasiva de tratamento percutâneo ou cirúrgico. Isso quer dizer que houve um crossover que não é desconsiderado, né? Como é um estudo de intention to treat, esses pacientes, mesmo tendo ido para a estratégia de revascularização e que não tiveram desfechos duros, como morte e infarto, foram considerados do braço da estratégia conservadora. E isso deve ser levado em questão. A conclusão parece que é bem clara, que a intervenção coronária percutânea ela vai existir ao longo do tempo nos pacientes que estão otimamente medicados, mas ela no estudo não pareceu ser mandatória no primeiro momento, nem capaz de reduzir desfechos duros com o composto que foi definido pelo estudo. Algumas outras poucas considerações podem ser feitas. A primeira delas é qual a tradução do estudo para a prática clínica. Quando a gente pega um paciente com moderada ou alta isquemia na cintilografia, que existia uma grande corrida, faz o cateterismo, esse é um paciente de alto risco, o recado da isquemia não é esse. É um paciente que pode ser visto com mais calma, individualizado, estratificado, e aí a angiotomografia, como eu diria, ou vai ganhar uma grande penetração, que parece que o marcador anatômico, essa estratificação anatômica, pode preceder, inclusive, a estratificação funcional. Bem, nessa daí, parece que a cintilografia perde. Um dado que não está bem claro aqui na apresentação dos estudos, que a gente ouve falar, é que os pacientes que tinham muita angina, a intervenção teve um impacto importante. Como teve esse impacto importante? Teve nos primeiros 4 anos, quando vai para o 5º ano, esse benefício é perdido. Ou seja, reduz sintoma bastante, quanto mais sintomático, maior o impacto da intervenção, mas ao longo de 5 anos ele se perde. Eu lembro só que a doença coronária, nós não curamos a doença coronária, nós paliamos, né? Usamos o tratamento que remedia, né? Então, eu questiono se será que viver 5 anos com menos sintomas não é algo bom ou desejável? Eu acho que sim. Mesmo que volte depois de 5 anos, nós temos uma oportunidade de reestratificar, de tratar novamente. Mas, senhores, trata-se de um estudo belíssimo, consolida o tratamento clínico que vem sendo feito, que é de excelência, embora nesses estudos tenham bônus para que o paciente mantivesse aderente, tomasse todas as medicações, etc. Os centros que tinham isso ganhavam bônus, então isso era uma corrida. Trazer isso para a nossa prática diária não é fácil. Mostra que a angiotomografia é extremamente útil para conhecer a anatomia do dente, a gravidade do paciente. Põe questionamentos a respeito da cintilografia, que eu acho que a minha querida amiga Simone vai tentar defender. E claro, é importante que façamos 2 reflexões como mensagens finais. Aqueles pacientes que são sintomáticos e com cargas elevadas ou moderadas elevadas de isquemia, eles devem ter uma atenção especial. Deveriam ir para a estratégia invasiva com maior precocidade. Aqueles pacientes que têm uma carga moderada ou elevada e são assintomáticos, esses, de acordo com isquemia,
nós podemos ter um pouco mais de tempo para manuseá-lo, sem a correria de ir para a estratégia invasiva. Medica, observa ao longo do tempo. Falhou a estratégia, vai para o braço intervencionista ou vai para uma estratégia intervencionista ou invasiva, que é percutânea, que é cirúrgica. O inverso também deve ser colocado. Em nenhum momento o estudo isquemia diz que pacientes com moderada alta carga de isquemia não deva ir para a intervenção ou para a estratégia invasiva. Isso pode ser perigoso. Se nós adotássemos que isquemia não vale mais nada, agora não vamos fazer cateterismo de ninguém. Bem, estaríamos pagando um preço alto, pelo menos para 1/3 dos pacientes que vão requerer intervenção ao longo de pelo menos 5 anos. Bem, com isso eu finalizo. Desejo a todos os associados, amigos, colegas, um Feliz Natal e um excelente 2020. Curtam seus entes queridos, curtam seus familiares, porque a vida é curta, é fugaz. Um grande abraço.